11 anos antes do prazo máximo permitido, o ministro do STF, Joaquim Barbosa, vai deixar a mais alta corte do país. Nomeado para o Supremo pelo ex-presidente Lula em 2003, Barbosa passou a comandar a corte em 2012. No mesmo período em que tramitou na casa o processo do mensalão, na fase decisiva, o que deu muita visibilidade a ele e ao STF. Barbosa deixa a corte com alta popularidade, mas com críticas quanto ao seu comportamento e decisões. Qual o legado deixado pelo ministro Joaquim Barbosa? Esse é o nosso assunto hoje, a partir de agora, aqui em Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que hoje está na companhia professor Rui Espíndola, mestre em Direito Público, advogado. Também aqui conosco está o advogado integrante da Associação dos Advogados Criminalistas em Santa Catarina, a Crimesc, Pedro de Queiroz. O programa recebe também o professor Wesley Collier, que é pós-graduado em Política e Estratégia, juiz aposentado, professor universitário. E ainda recebemos o advogado, conselheiro estadual da OAB e professor do curso de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, Eduardo de Melo e Souza. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Saint-Jean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Pensou Móveis, pensou Queires, a número 1. Bom, você pode interagir aqui conosco com perguntas, opiniões, pelas redes sociais. Na tela aparece aí para você, logo na sequência, o nosso endereço de Twitter e Facebook. Bom, queria começar com o professor Eduardo. Professor, a primeira questão é a seguinte: 11 anos antes da expulsória, né? A explicação, né? Não, é expulsória que eu digo é no comum, né, que a gente fala, né? É obrigado a se aposentar aos 70 anos. A expulsória é o popular que a gente chama, né? Exatamente. A expulsória, que é a saída compulsória. Por que o ministro está saindo 11 anos antes do prazo, no seu entendimento? Boa noite. Renato, boa noite a todos. O problema básico, Renato, aí do Supremo, eu acho, e aí é uma opinião, porque a gente nunca vai saber o que se passa, aliás, eu acho que ninguém vai jamais saber o que se passa pela cabeça do ministro Joaquim Barbosa. Mas o que a gente pode é elocubrar. E o grande desgaste do ministro Joaquim Barbosa na relatoria e também, posteriormente, na presidência do Supremo Tribunal Federal, isso deve ter exaurido ele num limite tal que o convenceu, já que ele não teria nenhum mais acréscimo de vencimentos, já que ele não teria mais nenhum outro ganho, e eles, na opinião dele, e ele sempre foi um ministro midiático, né? Agora há pouco a gente conversava ali fora com o professor Rui Samuel Espíndola e ele dizia com muito brilho, dizendo que o Joaquim Barbosa com TV Justiça seria um e o sem TV Justiça seria outro. Então ele soube aproveitar isso de uma certa forma, não sei se era a forma mais recomendável, mas ele aproveitou essa mídia e ele sabe que quando você chega num nível específico de projeção, fica muito difícil você continuar subindo. Especialmente quando o grande elemento de projeção dele, que foi a ação penal 470, está à beira de ser revertida, pelo menos parcialmente. Não, e ele chegou na instância máxima do STF, que é a presidência. Sim, mas ele ainda tinha alguns meses de presidência também. Sim, então, da mesma forma como ele está largando o Supremo com uma certa antecedência, ele também está largando a presidência também com uma certa antecedência. Não me lembro disso ter acontecido, professor Rui, essa é a sua área? Tem outros projetos, né? Sim, é visível que ele tem outros projetos. Profissionais, pessoais. Tanto eu escutei até uma frase, queria saber se os senhores concordam. A partir do momento que ele anunciou a aposentadoria dele, o afastamento do STF, a frase que eu escutei, eu acho que é bem adequada, é a seguinte: termina a era
magistrado, a era ministro Joaquim Barbosa, e nasce o político Joaquim Barbosa. O senhor concorda? O senhor acha que ele nasce o político? Nasce o político? Eu acho que, assim, político em si, de atuar perante as instituições, de político presidindo a corte e dizer eu alerto a nação, esse é um papel político. Né? Acho que político ele foi de todo o tempo, isso não é demérito. Os juízes, enfim, tecnicamente são chamados de agentes políticos, não, mas ele exerceu mais... Pois é, mas políticos todos nós somos. Quando eu digo nasce o político... Profissional. Olha, na linha eleitoral, né? Com intenção eleitoral. Assim, veja, é emblemático a saída dele nesse momento, porque ele sai em junho, anterior ao início do pleito eleitoral. É anterior ao início. Sem condições sem condições, de que ainda deveria ter sido desincompatibilizado, se o quisesse fazê-lo, mesmo não tendo um ano, a legislação eleitoral admitiria que ele em abril, se desincompatível, poderia filiar-se e candidatar-se. Mas o fato é que nós teremos uma eleição presidencial muito disputada. Ele, ano passado, estava em novembro em segundo colocado nas pesquisas, tinha 15% acima de Aécio Neves e Eduardo Campos. Sem campanha, sem nada. Sem campanha. Eu creio uma análise disto, ele vai esperar para ver como se darão os números das pesquisas, eu acho, das pesquisas, uma opinião, e vai se posicionar quem vai apoiar ou não mais adiante. O senhor acha, o senhor acha que ele não vai ficar em posição de neutralidade? Não, eu acho que ele vai tomar o partido. Não é nem de longe neutralidade, mas ele não teve neutralidade, pois dia 11 ele acusou o advogado, agride o advogado, que é o partido. Enfim, ele tomou postura. Não estou dizendo que ele julgou no mensalão porque queria afetar o PT, isso não. Mas assim, ele tem demonstrado uma posição. Agora, professor, não seria uma atitude que iria, de certa forma, oficialmente manchar o passado dele? Explico. Porque na medida em que ele oficializa, torna público que ele vai apoiar o candidato A, B ou C, de repente o cidadão pode questionar, mas então é em função disso que ele tomou as posições tais... Qual cidadão? Enquanto ele era ministro e relator. Não coloca em xeque. Isso não influencia a grande maioria Veja bem, ele sempre foi midiático, ele sempre foi muito afeito às câmeras e sempre soube utilizá-las com muita inteligência, diga-se de passagem. Primeiro ponto. Segundo ponto, com esse julgamento da ação penal 470... Do mensalão, o que acontece? Ele se utilizou dessa ação penal, ele já... E é uma questão que eu critiquei muito de público em relação à postura dele em relação a esse processo. Ele já tinha uma opinião formada e depois da opinião formada é que ele foi achar a tese jurídica para embasar uma coisa, que é algo que compromete, digamos assim, um pouco a orientação que ele deu para esse processo. Por que ele fez isso? É evidente que antes, durante e mesmo hoje, ele tem uma enorme repercussão... Popularidade. Em cima de pessoas que talvez não analisem isso sob o ponto de vista técnico. Jurídico. E sim sob o ponto de vista pura e simplesmente político. Aquele desejo inconsciente do povo de ver políticos presos. Seja lá quem for, seja lá por que motivo for. Ainda mais num país, doutor Pedro, em que já se tornou comum, ou vinha se tornando comum, sempre fora comum, dizer que político não vai preso, político não vai para a cadeia. Aí aparece alguém que mas que pede, que condena, que relata pela condenação de políticos, passa a se tornar um herói nacional. Eu vou trazer aqui à mesa não quero aqui fazer a defesa do ministro Joaquim Barbosa, mas trazer como foi colocado o título do programa de hoje, quais foram as conquistas, as mudanças com Joaquim Barbosa. Primeiro, deixar claro que, por mais que não é o único magistrado desse país que primeiro pensa o que quer fazer para depois procurar a jurisprudência. Então, isso não seria absolutamente novidade alguma, pelo contrário. Estou dizendo que essa é uma característica dele. Mas o principal ponto é que, para a maioria dos votos, quando não foi unanimidade, foi o famoso 7-4 que deu posicionamento para embargos infringentes. Então, ele nunca foi minoritário na sua relatoria da AP 470. E nós temos brilhantes ministros, todos eles, inclusive aqueles que divergiram. Então, lembrando que a grande maioria dos resultados foram unanimidade e alguns poucos que foram por maioria, alguns desses foram revertidos.
Então ele não estava isolado em suas posições. Ele venceu dos 112 julgamentos que tiveram, interlocutórios ou não, ele venceu 96. Então não vamos dizer que ele fez mau julgamento. Então, da maneira como ele partiu do pressuposto lógico para procurar a defesa, ele foi fantástico. 95 é um percentual enorme, né? Mas quais são as contribuições de Joaquim Barbosa, então, na minha opinião? Primeiro delas, é uma prova fantástica à sociedade como um todo de que uma nomeação política no sistema constitucional vigente não implica necessariamente naquela parcialidade. Aquilo que se fala do não menos meritório, os demais ministros nomeados, Fux, inclusive o antigo advogado do PT, hoje ministro do TSE, que tem grandes qualidades, são nobres e brilhantes jogadores. Dias Toffoli. Então, mesmo aqueles mais criticados, nós não vemos seguidamente como profissionais de direito uma parcialidade exacerbada, como a mídia às vezes quer pregar e como a sociedade em geral coloca. Então, essa é uma prova muito importante para nós juristas e para a população em geral, de que o sistema constitucional vigente no sistema da escolha pelo Poder Executivo trouxe, juntamente com o Joaquim Barbosa, ministros Aires Brito e César Peluso. Não, esse sistema vigente desde o início da República. Que junto com o Joaquim Barbosa foram ferrenhos magistrados no sentido da ministra da condenação dos acusados da P 470. Né? Então, esse é o primeiro grande ponto a ser colocado. Pode sim o ministro ser colocado, e foi uma escolha pessoal do presidente Lula, o ministro Joaquim Barbosa. Sim. Ele bancou o nome contra outras indicações do partido político. Então, foi uma escolha, na minha opinião, feliz, porque não resta dúvidas quanto ao seu vasto currículo, e que demonstra que sim, que uma vez eleito escolhido por um presidente no sistema constitucional vigente, ele pode sim agir com a sua convicção, ainda que essa convicção não seja o que a maioria da mesa aqui concorde no seu dia a dia. Isso eu vou lhe dizer, a história de nomeações do Supremo atesta a mesma dignidade do processo de escolha. Eu não viria um outro ministro que tivesse desacreditado este processo. Eu não alteraria esse processo. Mas foi como em outros programas. Mas é o que eu digo, professor Rui. Isso legitima esse sistema que é muito, às vezes, achincalhado pelo povo. Sim, mostra legitima. Independência. Exatamente, é como eu digo. Sim, mesmo o Dias Toffoli me parece absolutamente imparcial e independente em seus julgamentos. E o povo, às vezes, a imprensa, às vezes, o critica com mais severidade que os demais ministros. Então, a segunda questão foi um momento único. Como ele é um ator, todos que concordamos que ele foi um grande ator do Supremo nos últimos anos, ele aproximou o povo das telas do TV Justiça. O TV Justiça, no julgamento da PEC 470, deve ter pego, sei lá, audiência de 14 pontos de audiência. Audiência de novela. Foi o segundo canal mais assistido desse país. Então, o povo se aproximou de uma maneira única do judiciário, que jamais haveria se aproximado, como você pede sempre aqui na entrada, não vamos usar termos muito técnicos, né? Se ficasse aquela tecnocracia que deixa ministros dormir, a audiência não seria essa aproximação do povo com a instância máxima do nosso Poder Judiciário, não teria ocorrido. E, por último, eu acredito também que ele deixou claro também uma questão que é muito complexa, que está aqui um magistrado de carreira que pode aprofundar essa questão, que é a verdadeira distância entre o povo, que nós falamos da popularidade, crucifique-os, né? Como o povo fez a Barrabás e fez também a esses condenados do mensalão, e aí dão um vulto ao Joaquim Barbosa do verdadeiro justiceiro, que também não é. Você viu aquelas capas pretas, Batman, e não é esse o papel do judiciário, mas é importante um verdadeiro trabalho de esclarecimento ao povo, talvez pelo Conselho Nacional de Justiça, do que é de fato exercer a cidadania, a jurisdição, porque essa distância entre o povo, da imagem que ele faz do papel que o judiciário deveria ter, vestir a capa de Batman, não é o papel do judiciário. Bom, vamos fazer o seguinte. Isso é importante que fique claro, porque deve, de alguma forma, a justiça se aproximar do povo, porque o povo é aquele que, em última análise, crê e necessita da jurisdição. Bom, o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e daqui a pouco quero ouvir a opinião do professor Collier. Eu li um artigo nessa semana, acho que foi nessa semana ou na semana passada, no Diário Catarinense, do colega dos senhores, o professor Márcio Vicari, advogado, e ele estava discorrendo justamente sobre a tese de que o magistrado ele tem que votar não na onda da opinião pública. E eu queria saber a opinião dos senhores sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos ao intervalo e até já.